Agora a gente vai falar um pouco sobre os compostos halocarbonados. Lembrando aí, a gente está no capítulo 3, Camaleão 1202. Esse capítulo versa aí sobre agentes extintores mais difundidos aí, usados pela Marinha do Brasil. Certo? Falamos anteriormente aí dos compostos halogenados, não vamos confundir. Compostos halogenados é uma coisa, a gente acabou de falar anteriormente. Tem como base aí o halon, está praticamente em desuso, mas existem algumas circunstâncias que pode ser utilizado ainda para fins militares e de navio e países também signatários aí daquele protocolo. Mas os compostos halogenados têm suas peculiaridades e agora a gente vai falar sobre os compostos halocarbonados. A gente pode entender aí que compostos halocarbonados ele vem como uma evolução dos compostos halogenados, né? Como se fosse uma rendição aí, digamos assim, dos compostos halogenados, tendo em vista aí que a gente falou que já estão caindo em desuso devido a ser muito tóxico e tudo mais. Então a gente entende os compostos halocarbonados, assim, certa semelhança, mas é para justamente aí uma sucessão aí dos compostos halogenados, que vem a ser os compostos halocarbonados. O gás halocarbonado é um agente extintor que tem como componentes primários um ou mais componentes orgânicos que contenham um ou mais dos seguintes elementos: fluorino, bromino, clorino ou iodino. Então a gente observa aí, igual eu falei, uma certa semelhança entre os compostos halogenados e os compostos halocarbonados. Lembra que a gente falou que o halogenado, os compostos halogenados, halon, um dos dois halões mais utilizados pela Marinha do Brasil, o BCF 1211, BCF justamente por conta disso, bromoclorofluor. E aqui os compostos halocarbonados ele cita bromino, fluorino, clorino ou iodino. É a base da composição desses compostos halocarbonados. Não é a mesma coisa bromoclorofluor. Tem semelhanças aí, mas para efeito de prova vamos decorar aí que compostos halocarbonados nessa definição aí: componentes primários, um ou mais componentes orgânicos que contêm um ou mais dos seguintes elementos: fluorino, bromino, clorino ou iodino. Certo? Observar sempre essa terminação aí. Então estamos falando do gás halocarbonado, não é halogenado. Os compostos halocarbonados são considerados gases limpos, da mesma forma que o CO2 também é, que o halon também é, mas eles são limpos por não deixarem resíduo no material, tá? Igual está dizendo aqui, ó, são considerados gases limpos, pois não deixam resíduo após a evaporação quando na supressão do incêndio e são não condutores elétricos. Então a gente está vendo aqui, observando aí que tem então as mesmas características aí do CO2, do halon, tá? Por enquanto não tem nada assim de valor em relação aos outros, mas a gente vai ver mais à frente que tenha assim a diferença, que eles são mais vantajosos em relação aos compostos halogenados. Então, são aplicáveis dentro de suas limitações em riscos específicos de equipamento. Opa, isso aqui de bom, começou a destacar aqui. Riscos específicos de equipamentos e ocupações, onde o meio de combate não condutor elétrico é essencial ou desejável, não é obrigatório. É a conveniência que esse agente extintor nos proporciona, certo? Então, onde um meio de combate não condutor elétrico, que é essa característica que o halocarbonato atende, é essencial ou desejável, e onde a limpeza pós-combate por outro meio apresente problemas. Por exemplo, pó químico é um problema que eventualmente apareceria aí com relação à limpeza, uma forma de combate a incêndio, se considerar aí equipamentos elétricos, eletrônicos, certo? Então, de novo, a gente lê isso aqui é importante, começa a aparecer algumas peculiaridades, né, dos compostos halocarbonados. São aplicáveis dentro de suas limitações em riscos específicos de equipamento, e ocupações. Então ele já começa a apresentar vantagem aí com relação ao equipamento, com relação ao material e também ao pessoal, que são aqui as ocupações, ó.
Então, em riscos específicos de equipamentos e ocupações onde um meio de combate não condutor elétrico é essencial ou desejável e onde a limpeza pós-combate por outro meio apresente problemas. Então, a gente começa a detalhar em mais algumas peculiaridades aí com relação aos compostos alocarbonados. Alguns cuidados, lembra que a gente falou que todo agente extintor apresenta efeitos secundários? O alocarbonato também é a mesma coisa. Esses gases não devem ser usados em fogos envolvendo os seguintes materiais, a menos que tenham sido testados e considerados aprovados pela autoridade com jurisdição. E aí ele vai citar aí bem pontualmente, nos próximos slides, 4 materiais combustíveis, né, que a gente não pode empregar aí, apesar das suas vantagens, das vantagens inerentes aí ao composto alocarbonado, a gente não pode usar nesses 4 que vão vir à frente aí. Então, para efeito de prova, isso aí é uma questão facinho de ser montada. A gente vai falar sobre ele. Então, eu não posso utilizar, conforme está dizendo no slide anterior, esses compostos alocarbonados em materiais combustíveis como certos químicos ou misturas químicas com nitrato de celulose e pólvora que são suscetíveis à oxidação rápida na ausência de ar. Então, se vier afirmando isso aí, é uma das características dos materiais que eu não posso empregar o agente extintor, os compostos alocarbonados. Tá? Certos químicos ou misturas químicas com nitrato de celulose e pólvora. É uma leitura, muita informação técnica, mas tem que tentar decorar isso, massificar, porque isso pode vir caindo em questão como exceto, por exemplo. O outro material combustível que a gente não pode empregar, o composto alocarbonado, metais reativos. Então, em cima a gente falou sobre alguns certos químicos ou misturas químicas. Embaixo aqui, metais reativos, e aí ele vem detalhando lítio, sódio, potássio, magnésio, titânio, zircônio, urânio e plutônio. É fácil mais ou menos a gente conseguir gravar essa informação. Prende aqui, ó, metais reativos. Ele tem que amarrar com esses aqui, com esses metais aqui. Lítio, sódio, potássio, magnésio, titânio e tudo mais. Certos químicos ou misturas químicas. Aí tu tem que amarrar com nitrato de celulose e pólvora. Tá? Lembrando, isso aqui são características de materiais combustíveis que eu não devo empregar, conforme está dizendo aqui, ó. Não devem ser usados os gases alocarbonados em fogos envolvendo os seguintes materiais combustíveis. Claro que vai dar uma exceção aqui, ó, a menos que tenham sido testados e considerados aprovados pela autoridade com jurisdição. Então falamos sobre certos químicos ou misturas químicas, nitrato de celulose e pólvora. Metais reativos, lítio, sódio, potássio. Qual é o terceiro? Metais hídricos, que a publicação não entra em detalhe. E o quarto são o quê? Os químicos capazes de entrar em autodecomposição térmica. E aí, quais são esses dois que ele cita aí? Peróxidos orgânicos e hidrazina. Tá? Então, são 4, então pode vir facilmente dentre os materiais combustíveis abaixo, todos não devem ser empregados utilizando como agente extintor os compostos alocarbonados, exceto nas situações que foram testados e considerados aprovados. Aí ele lista aí, coloca esses 4 e coloca mais um. Então a gente tem que identificar qual é o que não se encaixa nessa ressalva feita nessa parte aqui da publicação. Então vamos lá. E por último, os químicos capazes de entrar em autodecomposição térmica. E a gente tem que amarrar com peróxido orgânico e hidrazina. Tá bom? Então, relembrando, 4 materiais combustíveis que nós não devemos utilizar como agente extintor os compostos alocarbonados. Exceto, conforme está dizendo aqui, ó, a menos que tenha sido testado, não basta ser testado, tem que ser considerado aprovado pela autoridade com jurisdição para que eu consiga utilizar, possa utilizar o agente extintor, os compostos alocarbonados, nesses materiais combustíveis com essas características aqui. Tá? Então são 4, então o cara não precisa pensar muito para elaborar uma questão de prova aqui. Perguntando, por exemplo, aí o exceto. Tá bom? Então, vamos que vamos. Os principais agentes alocarbonados listados são
Importante também, no início tu vai achar que é bobeira, mas tem que memorizar isso aqui. É fácil, só gravar o finalzinho, certo? Vamos lá. Os principais agentes alocarbonatos. Da mesma forma que ele falou que tinha dois tipos de compostos halogenados mais utilizados pela Marinha, que é o BCF ou Halon 1211 e o Halon 1301, ele diz aqui que os compostos halocarbonados listados principais são os seguintes: heptafluoropropano, trifluorometano, pentafluoretano, hexafluoropropano, NaF-S3, NaF-S125 e Novec-TM1230, certo? A gente pode observar aqui que a terminação aqui, o final aqui, ó, o hepta, e o hexa possuem os mesmos sufixos, digamos assim. Heptafluoropropano e hexafluoropropano. Trifluorometano e pentafluoretano. Então, o 3 é metano e o penta 5 é pentafluoretano. Certo? Então, a gente tem que gravar isso aqui também. Pode ser que seja cobrado em prova. E a gente vai ver a característica de cada um deles, que tem bem peculiaridade em relação a cada agente junto desse aqui, cada agente halocarbonado desse aqui, que também pode ser importante para a nossa prova. Tá bom? Então, na dúvida aqui, ó, hepta e hexa é a mesma coisa. Os dois são a mesma coisa. Trifluorometano e o pentafluoretano. Penta de 5. E aqui também tem 5 letras no sufixo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Se servir de alguma coisa, dá pra gente utilizar. E o primeiro deles, ó, heptafluoropropano. A gente vai ver que é a mesma coisa que o hexafluoropropano também, só muda só o prefixo. Então, a primeira característica aqui, ó, heptafluoropropano, hepta é de 7, HFC 227. Substituto mais eficiente do Halon 301, eu considero isso aqui muito importante, se vier cobrando na pergunta direta. Substituto mais eficiente do Halon 301. Lembra que eu falei que esses compostos halocarbonados estão vindo para poder render aí, substituir os compostos halogenados? Então, a primeira informação aqui, direta: substituto mais eficiente do Halon 1301 é o heptafluoropropano, tá bom? Também bem direto. Não altera significativamente o nível de O2, também uma característica do heptafluoropropano. Resfria nível molecular. Lembra que eu falei, tanto o Halon como os compostos halocarbonados vão sempre atuar com quebra da reação química em cadeia. E quebra da reação química em cadeia vai estar sempre ligada aí a nível molecular. Então, heptafluoropropano, substituto mais eficiente do Halon 301, não altera significativamente o nível de O2, resfria nível molecular, físico-químico. Ainda sobre o heptafluoropropano, mantém aqui HFC 227. Reduzido o espaço de armazenamento. O que ele quer dizer com isso? Até 7 vezes CO2 ou gases inertes, por ser armazenado liquefeito. Em relação ao CO2 ou outro gás inerte, esse heptafluoropropano, de novo 7 aqui, ó, HFC 227, o 7 aparece para a gente aqui também de novo, ó. 7 vezes em relação ao CO2 ou outro gás inerte com relação ao armazenamento dele, porque ele é armazenado liquefeito. Também é importante a gente gravar isso aqui. Então, heptafluoropropano, outra característica dele, proporciona reduzido espaço de armazenamento. E ele faz uma comparação, até 7 vezes em relação ao CO2 ou gases inertes por ser armazenado liquefeito. Importante também isso aqui para a nossa prova. Acima de 1.300 graus Fahrenheit, forma subprodutos tóxicos na supressão. Lembra que a gente falou que o Halon se decompõe a 500 graus Celsius, 900 graus Fahrenheit? Esse aqui demora um pouco mais para poder começar a se decompor, mas ele ainda coloca um limite aqui, ó. Acima de 1.300 graus Fahrenheit, forma subprodutos tóxicos na supressão. E devido a essa particularidade, esses valores agregados em relação aos compostos halogenados,
a característica dele também é que apresenta custo elevado. Então, heptafluoropropano, lembra do hepta 7, HFC 227, possui reduzido espaço de armazenamento, se comparado com o CO2 ou gás inerte. Aí ele coloca uma proporção aqui, 7 vezes o CO2, a gente grava aqui com hepta e HFC 227. Custo elevado, acima de 1.300 graus Fahrenheit, isso aqui eu vou chamar a atenção para a gente gravar também, não em relação também somente ao Alon, que a gente fez aquela comparação 500 graus Celsius, 900 graus Fahrenheit, porque mais à frente vai ver que também existe um outro composto halocarbonado que ele não coloca, não especifica um valor igual disso aqui, acima de 1.300 graus, forma subproduto tóxico na supressão. Isso aqui é bem peculiar do heptafluoropropano. Mais à frente a gente vai ver que o próximo ele forma subproduto tóxico na supressão, mas ele não menciona valor específico. Então, heptafluoropropano acima de 1.300 graus Fahrenheit forma subproduto tóxico na supressão do incêndio. E aí o trifluorometano, mesma denominação que a gente fez naquela hora, se o heptafluoropropano HFC 227, trifluorometano HFC 23, certo? Pentafluoretano, que eu falei, penta 5, etano 5 letras, HFC 125, hepta HFC 227, trifluorometano HFC 23, pentafluoretano HFC 125 e o hexafluoropropano, que tem o mesmo sufixo aqui do heptafluoropropano, HFC 236. E aqui a gente consegue associar aí mais ou menos para tentar facilitar aí a nossa memorização, mas vai ter exercício, a gente consegue diferenciar essas nomenclaturas aí. E aí a primeira característica do hexafluoropropano, que a gente está vendo aqui, ó. Hexafluoropropano, para a gente não confundir com heptafluoropropano. Esse aqui já começa a ser a característica peculiar do hexafluoropropano. A primeira vez que fala aqui, ó, sistemas de inundação total. O que quer dizer? Eu posso inundar todo o compartimento ali, vai ser altamente eficaz para combater o incêndio, com vantagens em relação aos compostos halogenados. Só que ainda vai ver que apresenta algumas desvantagens em um composto halocarbonado em relação ao outro. A gente vai ver mais à frente. Então, a primeira característica do hexafluoropropano, não vamos esquecer. Sistemas de inundação total, não vinha afirmando isso no hepta, então gravar isso. Cobrem grandes áreas de baixa temperatura e teto alto, também bem específico do hexafluoropropano. Combate o incêndio resfriando a nível molecular, aí já é comum também a todos, não considero tão importante, mas é o sistema de inundação total, hexafluoropropano, cobrem grandes áreas de baixa temperatura e teto alto. Possui um custo elevado, a gente viu que o hepta também fez essa menção aí, sendo de utilização quando o bem a ser protegido é de valor considerado ou a continuidade da operação é crítica. Também é um valor agregado aí, o que diferencia o halocarbonado em relação aos halogenados. Então, custo elevado é a mesma coisa do hepta, também não considero tão importante, mas é bom ler, tá? Apresentam um subproduto tóxico na supressão. Enquanto no heptafluoropropano a gente viu lá que acima de 1.300 graus Fahrenheit, vou voltar lá para a gente ver, Enquanto no heptafluoropropano ele diz que acima de 1.300 graus Fahrenheit forma subproduto tóxico na supressão, ele estabeleceu uma comparação intrínseca aí com a Alon, igual eu falei, ou seja, ele demora mais a se decompor, né? Forma esse produto tóxico, mas quando a gente faz a comparação com o hexafluoropropano, ele diz que é vago, ele não estabelece, não amarra em valor nenhum. Então, apresenta subproduto tóxico na supressão, então é mais vago. São aplicados preferencialmente, né, em áreas normalmente não ocupadas. Também não vem dizendo isso no heptafluoropropano. Tá? Então o hexafluoropropano, ele cita aqui o hexa, que ele
é um sistema de inundação total, cobre grandes áreas de baixa temperatura e teto alto. E se ele é um sistema de inundação total, ele diz que deve ser aplicado preferencialmente em áreas normalmente não ocupadas. Ou seja, ele ainda pode deixar resíduo, não é tão vantajoso assim em relação ao Alon. Então, sempre estabelecendo essa comparação entre o heptafluoropropano e o hexafluoropropano. Apesar dos nomes terminarem iguais, né, mas tem uma pequena diferença aí, mas em relação às características, ele deixa algumas coisas bem específicas mesmo em relação a um halocarbonado e outro, tá bom? E aí o próximo é o NaF-S3, e aí eu costumo fazer uma analogia aí, NaF-S3, o que vai vir em seguinte, o NaF-S5, mas esse NaF-S3, também conhecido como HCFC Blend Alpha, importante também fazer essa associação. E de novo ele cita aqui, ó, também é um sistema de inundação total. Só que em relação ao anterior, ao hexafluoropropano, o NaF-S3 ele se mostra menos agressivo, porque ele já diz que pode ser em áreas normalmente ocupadas por pessoa, certo? Então é uma informação que está intrínseca aí também. Se é utilizado normalmente em áreas ocupadas, é porque ele não vai deixar resíduo, alguma composição tóxica aí para poder afetar quem estiver naquele compartimento ali. Tá? Então ele é mais, ele mostra uma evolução. A gente observa que tem esse caráter de evolução entre um composto e outro. No anterior ele citou, no anterior ele citou a questão da inundação total, mas em áreas normalmente não ocupadas, certo? Hexafluoropropano. O NaF-S3 ou Blend Alpha também ele citou a inundação total, mas aqui em área normalmente ocupada, ou seja, teoricamente ele não vai ser agressivo igual o outro, o anterior, o hexafluoropropano. E após o NaF-S3 vem o NaF-S125. É importante também fazer essa distinção, certo? O que tem dizendo aqui de característica do NaF-S125? Reduz a quantidade de combinação ácida do subproduto da supressão, ou seja, nos anteriores, tanto no heptafluoropropano quanto no hexafluoropropano, ele diz que existe essa forma subproduto da supressão, né, do incêndio ali, igual eu falei, monóxido de carbono, no hepta acima de 1.300 graus, e no hexa ele diz que também tem subproduto, mas não amarra temperatura, valor nenhum. Mas isso aqui ele já diz com uma evolução, que eu te falei, a gente observa uma evolução entre um composto e outro, ele diz que reduz a quantidade de combinação ácida do subproduto da supressão. Uma outra característica também bem peculiar ao NaF-S125 é comercializado em baixa e alta pressão. Também é importante a gente gravar aqui, ó, de 360 a 600 PSI, comercializado em baixa e alta pressão, nitrogênio 360 e 600 PSI. E foi recentemente listado, a gente observa isso aqui, apareceu agora também. Ó. Eu falei que a gente costuma comparar um com o outro para a gente poder não se perder quando se vier cobrando a prova. Então a primeira vez que a gente observa aqui, ó, foi recentemente listado. A gente vai ver que o seguinte, que é o último, que é o Novec TM 1230, ele também foi recentemente listado, para a gente não confundir. Da mesma forma que a gente prestou atenção no heptafluoropropano, inundação total, que não foi citado, né? Mas somente foi citada a inundação total no hexafluoropropano. A diferença entre um e o outro, hexafluoropropano e o NaF-S3, os dois são inundação total. Só que um em área normalmente não ocupada, que é o hexafluoropropano, e outro em área normalmente ocupadas, que eu posso saturar ali, que é o NaF-S3. Importante gravar isso aqui. Nitrogênio 360 a 600. Eu costumo aproveitar isso aqui como se fosse uma continuação. 360 e 600 PSI foi recentemente listado. Gravar essas características aqui que para a gente cercar a banca. E o último, Novec TM 1230, é o fluorinado de quetono. Não preciso gravar isso aqui, mas a característica é assim, ó, possui reatividade química e fotolítica, sendo rapidamente dissipado na troposfera por fotólise, ou seja, ele é
rapidamente dissipado. Mostra mais um caráter evolutivo aí, ó, em relação ao outro. Rapidamente dissipado na troposfera por fotólise. É comercializado pela 3M e foi recentemente listado. Se a banca vier perguntando, dentre os compostos abaixo, alocarbonados abaixo, quais foram recentemente listados? E aí bota os dois, ó, Novectem 1230 e o NAF E125. Tem que saber isso também. Por isso que eu estou falando, que tem que ficar atento a essas características, inundação total, qual que é em área normalmente ocupada, qual que é em área normalmente não ocupada, quais os dois que foram recentemente listados, tá? E essas coisas bem pontuais aqui, ó. Possui reatividade química e fotolítica, já sabe que é o Novectem 1230, que é o último. Eu vou pausar também aqui para depois falar dos agentes em pó, tá acabando já.